Bom dia, povo vencedor! Bom dia para você que está aqui no nosso estudo bíblico maravilhoso, maravilhoso estudo bíblico hoje pela manhã. O Amém. poder da palavra, episódio 2. Deus colocou todo o seu poder dentro da sua palavra. E hoje nós vamos nos alimentar desta palavra. Muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, no nome de Amém. Jesus. Glória a Deus, muito bom estar com vocês nessa manhã abençoada, aprendendo mais sobre o poder da palavra de Deus. E hoje nós vamos então dar continuidade, estamos no episódio 2 e vamos continuar falando sobre esse poder que transforma vidas, que cura, que abre caminhos aonde não existe, que nos alimenta e nos sustenta. A Bíblia diz, e é muito importante nós sempre nos atentarmos a tudo que ela nos diz, porque há poder nela, amém? A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, que de sorte que a fé vem pelo ouvir. Olha como é importante o ouvir. E não somente ouvir qualquer notícia, ouvir qualquer informação ou ter qualquer conhecimento, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então é muito importante nós compreendermos que sim, a palavra de Deus ela tem o poder de fazer o impossível nas nossas vidas, desde que nós a ouçamos. Então, tudo depende do que eu ouço, como eu ouço, porque isso vai determinar a minha vida, vai determinar como eu vejo as situações que eu enfrento, vai determinar a minha maneira de pensar, vai determinar a minha maneira de falar, vai determinar a minha maneira de reagir diante das situações. E nós vemos vários momentos isso na Bíblia. E quando nós olhamos para nós mesmos, quantas situações nós enfrentamos de uma maneira diferente, porque temos ouvido a palavra de Deus e ela tem mudado o nosso interior. E nós queremos compartilhar nesse momento, um momento onde Jesus vivenciou e os seus discípulos, que foi um reflexo daquilo que eles tinham ouvido, porque Jesus ouvia do Pai, né? Os discípulos ouviam de Jesus. Então Jesus, ele não via como as pessoas viam. Ele tinha outra visão, porque ele ouvia do Pai. O que você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Nós temos sempre falado sobre isso, porque a quem nós ouvimos determina a quem nós entregamos o nosso coração. Isso aí. E às vezes nós estamos ouvindo as circunstâncias, estamos entregando o nosso coração para uma doença, para um conflito familiar, para uma depressão. Então nós precisamos parar de ouvir tudo isso e ouvir a voz. Então Jesus, ele enxergava o que os outros não enxergavam. Jesus, ele falava de uma maneira diferente. E aí Jesus ouvia do Pai. Eu quero compartilhar o texto que está em Mateus 14, 22, 32, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte, e despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo
e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? E aí, que tremendo. O que aconteceu aqui nesse momento, amor? O que foi revelado, né, acerca de Jesus, dos discípulos? O que acontece? É importante você ter essa compreensão. Em você habita Jesus. Amém. Em Jesus habita todo o poder. Aleluia. Todos os recursos que você precisa na tua vida. A partir do momento quando você começa a compreender, sua crença começa a mudar e você começa a compreender que Deus quer abençoar você, porque você é um filho de Deus, porque você é filho dele e ele quer abençoar você em todas as suas áreas. Amém. Não é só salvar você, não é só te dar a vida eterna. A Bíblia fala que Jesus se fez pobre. Por quê? Porque ele quer que você vença a pobreza. Amém. Deus não quer que você seja pobre. Deus não quer que você viva endividado. Deus não quer que você viva doente. Deus não quer que você viva sofrendo. Amém. Quando nós compreendemos esse pequeno princípio, nós entendemos que para que isso aconteça na nossa vida, para que essa plenitude de bênção, de riqueza, de saúde, flua de Jesus e se materialize na nossa vida, nós precisamos da fé. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se conectar com a fonte inesgotável de tudo o que nós precisamos. Não adianta nós termos uma fonte inesgotável se nós não tivermos fé, porque a fé é esse encanamento, essa conexão entre a nossa necessidade e aquele que é inesgotável. Aleluia. Deus, ele tem todo o poder. Amém. Deus tem todos os recursos que nós precisamos. Sabe esse sonho que você tem daquela casa, o sonho que você tem de realizar viagens, o sonho que você tem de ser curado, de ter saúde plena? Sabe esse sonho? Deus, ele colocou dentro do teu coração, ele quer realizar. Amém. Agora, como que Deus realiza isso? É pela fé. E agora, o grande detalhe é a fé, ela tem vários níveis. Nesse texto que a Andréa leu, né? Nós vemos aqui que vários níveis de fé. E você precisa desenvolver a sua fé. Amém. Então nós temos o nível primeiro, o nível maior, que é o nível de Jesus, aquele que anda sobre as águas, aquele que confia plenamente em Deus, aquele que expôs seus ouvidos à influência da palavra de Deus. Olha como que é sério quando nós começamos a expor nossos ouvidos a notícias ruins, a más notícias, a olhar, sabe aqueles grupos de WhatsApp que você só tem coisa ruim, jornais que só tem coisas ruins. E isso, quando você expõe seus olhos, seus ouvidos, sua vida começa a ser afetada pelo medo, começa a ser afetado por um aperto no coração, por uma angústia. Nós vemos isso, às vezes, naquelas campanhas para combater o câncer. Na TV passa a todo momento aquelas índices de mulheres que estão morrendo de câncer, mulheres que estão sofrendo com câncer. E aí, o que acontece com algumas pessoas? Entra na cabeça dela, olha, eu vou ficar doente. Ou programas falando sobre a crise mundial financeira. Ou a crise financeira, né? Olha, tem tantas pessoas desempregadas. E aí a pessoa pensa, puxa vida, eu acho que eu vou ficar desempregado. E aí entra o medo. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a dúvida e o medo também vêm pelo ouvir. A dúvida, o medo, a incredulidade, e isso bloqueia. Jesus, ele tem a fé maior, né? Ele é o exemplo da nossa fé, andar sobre as águas. É aquele que não teve dúvida, é aquele que venceu o medo,
Amém. É aquele que venceu a amargura, é aquele que conseguiu vencer as situações que vieram contra ele, na sua alma, nas suas emoções. Ele confia plenamente em Deus, plenamente, ele se entrega. É como aquele filho que se joga nos braços do pai, né? Sim. E confia totalmente, totalmente. Esse é para lá que você tem que ir. É aquele que recebe a influência da palavra. Você precisa expor seus ouvidos, seus olhos constantemente ao poder da palavra. Amém. Jesus ele dizia assim, olha, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Como é Glória importante você expor esse momento aqui, 30 minutos, onde você vai ouvir a palavra de Deus e depois uns 10 minutos quando nós vamos orar junto com você. Amados, isso daqui é o melhor do teu dia. Amém. Você expôs, né? E aí o teu nível de fé ele sobe. Ele começa a chegar no nível que é o nosso exemplo, que é Jesus. Sabe essa luta que você passa? Você vai vencer usando a fé. Esse sonho que você tem, você vai conquistar usando a fé. Amém. O sonho que você tem na empresa de ocupar um cargo de chefia, esse sonho vai se realizar usando a fé. Amém. Né? A cura dessa neta, você vai usar, vai conquistar usando a fé. Aí Amém. você tem um segundo nível, né? Sim, que é o nível das pessoas, né, que não estão ainda no nível de Jesus, mas que já saíram do barco. Interessante que nessa situação, por muitos anos, eu ouvia muitas pessoas falando, Pedro, ele afundou, Pedro saiu do barco e ele observou o vento e ele afundou. Queridos, Pedro saiu do barco. Imagina a fé, ele deu um passo, ele ouviu a palavra e ele creu. E ele teve uma atitude em direção à palavra que ele recebeu. Jesus falou, vem Pedro. Então são as pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, decidem sair da zona de conforto, abrir mão do medo, não olhar para a tempestade, mas dar um passo de fé. Pedro deu um passo de fé. Ele afundou depois, mas ele saiu do barco. Ele teve uma coisa que é importante, A fé, ela opera. Você crê no coração, fala com os lábios. É dessa maneira que a fé opera. A Bíblia fala que você é salvo crendo no coração e declarando com a boca. Mas a Bíblia também diz que às vezes a pessoa declara algo, mas o coração está longe de Deus. Então eu posso presumir o seguinte, que tudo na vida depende do que você declara, mas nem tudo que você declara vai acontecer, porque depende da fé que existe dentro do coração. Porque às vezes a pessoa pode declarar com a boca, mas não ainda crê com o coração. Ainda não acreditou. Ainda não liberou a fé. Ou seja, acabam se tornando palavras vazias. Vazias. E agora, e tem um terceiro ponto aqui muito importante, que é uma ação correspondente. Amém. Você que está anotando, escreva. Ação correspondente. O que é uma ação correspondente? É uma ação em cima da fé que você tem. Então, um exemplo é uma pessoa que quer uma promoção no seu trabalho. Ele pede para Deus, ele declara, ele abençoa o seu trabalho, mas ele tem que ter uma ação correspondente. Ele tem que fazer o seu melhor no teu trabalho. Amém. Ele tem que se expor, ele tem que sair do barco. Ele tem que sair do barco. E o que é sair do barco? Ter uma atitude. Ele tem que se expor. Se expor como? Tem que ir conversar com o chefe dele, colocar o sonho dele, perguntar para o chefe dele, olha, eu quero uma promoção, eu quero crescer na empresa, eu estou aqui para crescer. E olha, isso faz a diferença em todo lugar. A maioria das pessoas não se expõe, a maioria das pessoas querem, a gente encontra muito no casamento, né? As pessoas querem que os outros tenham uma bola de cristal. E adivinha o que o outro está pensando. E adivinha o que o outro está pensando, o que o outro quer.
você tem que expor. Os casais aí, digam se nunca passaram por isso, principalmente as mulheres, né? Eu gosto muito da Andréa, que ela é bem resolvida com isso. Graças a Deus. Ela é muito bem resolvida. Então, quando ela quer um negócio, ela já vai lá e já fala, eu quero, né? Ao dia de... Aniversário de casamento. Aniversário de casamento, qualquer tipo de aniversário, tem uma dificuldade muito grande de ir comprar um presente. Eu gosto muito de presentear, mas difícil sair, ir lá comprar. Ela vai lá e compra o presente para mim e compra o presente para ela. E ela dá o presente para mim e fala, esse é o teu presente que você vai dar para mim, né? Simples assim. Bem resolvido. Isso você tem que sair da zona do conforto e ativar a tua fé, né? Amém. Tem que ter uma ação correspondente. Você é solteiro, quer se casar, você tem que ter uma ação correspondente. Se arruma, se prepara, você que é homem tem o seu trabalho, né? Se organiza. A pessoa quer, eu quero me casar. Ação correspondente é o quê? Vou trabalhar, vou ter um trabalho, vou me vestir bem, vou me arrumar, vou ficar bonito, vou ficar cheiroso e vou ficar orando, buscando a Deus, né? Amém. E ficar de olho naquilo que Deus tem para minha vida. E as mulheres é a mesma coisa, né? E tem que se expor, né? O barco, ele fala da segurança, né? Exatamente. A gente não quer se expor. Nós queremos, por exemplo, eu quero ser um empresário. Mas não quer se expor ao risco. Mas não quer se expor ao risco, se expor ao risco. Eu quero enriquecer, né? Se você quer enriquecer financeiramente, escreve uma coisa. Você vai ter que se expor. Se você quer andar sobre as águas, você vai ter que sair do barco. E aí envolve erros, envolve falhas, envolve perdas. Exato. Mas só que você não pode ter medo. Não, e os grandes né? milionários, se você ouvi-los, você vai ouvi-los dizendo que também eles perderam para ganhar. Eles correram risco, se expuseram, né? E na exposição tiveram muitos acertos. Imagina, Pedro, ele se expôs ao vento, se expôs à crítica de outros, né? Tá louco, vai morrer agora. Quantas pessoas, muitas vezes, por terem uma atitude correspondente. O que é atitude correspondente? É aquela que vai de encontro ao que você deseja, né? Tem muita gente que fala assim, eu quero ser bem-sucedido profissionalmente, mas não se expõe a novos empreendimentos, não estuda, não se qualifica. Então, ou seja, o sonho dele está indo para um lado e ele está indo para o outro. Então, essa ação, essa atitude correspondente é o que vai de encontro. Pedro, ele se expôs e foi de encontro à palavra. Jesus falou, vem, Pedro. E ele foi. Afundou depois, mas ele saiu do barco. Ele andou sobre as águas, ele testemunhou milagres. É alguém que usufrui, que dá um passo de fé, que abre um novo negócio, porque Deus está falando com ele acredita. Tem os imprevistos da vida, mas ele deu o primeiro passo, aconteceu. Alguém que começa a cuidar da saúde, está passando por uma luta, mas não fica olhando, né, para o vento. Tem uma atitude de se expor. Não, eu vou cuidar, eu vou ter uma atitude. Ele faz o que está ao alcance dele. Às vezes a pessoa está lutando contra uma enfermidade, mas, gente, ele não está cuidando do básico da saúde dele. Então começa a fazer o que está a seu alcance. Está ao seu alcance? Então vai lá e faça. Saia da inatividade. Amém. Saia da zona de conforto. Da passividade. Isso daí é muito importante. Saia da passividade. Existe a pessoa resignada. O que é uma pessoa resignada? Uma pessoa resignada é aquela que sofre sem reagir. Olha só. Meu Deus. É uma pessoa que está sofrendo, mas não reage, está conformada. Você não pode ser resignado. Tem que ter em seu coração um desejo constante de crescimento. Por que você mora pagando aluguel a vida toda? Não é porque não tem oportunidade, porque a pessoa fica resignada. Por que a pessoa sofre a vida inteira com algo? Porque ela está resignada, ela sofre e ela não tem reação. Ou ela esboça uma reação e tenta durante um período, mas às vezes não acontece. E a fé, ela ajuda você a perseverar, porque faz parte a perseverança. Quanto tempo passa para você alcançar o que você quer? Não é do dia para a noite,
Tem coisas que acontecem instantaneamente, mas tem coisas que não. Por exemplo, Processo, né? quando Jesus ele amaldiçoou uma figueira porque ela não tinha frutos, num tempo que era para ela dar frutos, ela seca, mas ela começa a secar da raiz. Ela não seca instantaneamente. Ela, naquele momento, a árvore continuou da mesma maneira, mas no outro dia, quando eles passaram por ela, aí sim ela estava seca. Mas isso mostra o quê? O processo. E na vida temos processo no casamento, temos um processo na nossa vida com Deus de santidade. Às vezes você está querendo, buscando ser um cristão verdadeiro e genuíno, mas como você não conseguiu do dia para a noite, falar, olha, eu não consegui vencer os meus pensamentos errados, meu coração é mau, eu vejo tanta coisa, eu sei que é pecado, mas eu não consigo sentir que é pecado. E aí a pessoa desiste e a pessoa perde porque ela desistiu. E você não pode desistir, você tem que perseguir, perseverar nesta fé. Amém. Né? Então, Pedro teve uma atitude que foi de encontro à palavra que ele recebeu, ou seja, ele ouviu a palavra e ele creu em seu coração. Jesus disse, vem, ele ouviu e ele creu. Isso fez com que Pedro andasse sobre as águas. E aí nós vemos também um outro nível de fé, que eram as pessoas que ficaram ali no barco e as outras, né, que ficaram na praia. Muitos estavam ali, os outros discípulos estavam ali no barco e eles estavam desesperados, né? São 4 níveis de fé, né? Sim. Aquele que anda sobre as águas, aquele que saiu do barco, deu alguns passos e afundou. Aquele que ficou no barco. Aquele que não quer sair do barco. Ouviu a palavra, mas não teve uma atitude, não creu. Né? Ou seja, eles se desesperaram, porque Jesus falou para Pedro. Pedro teve uma atitude. E aqueles que ainda ficaram na praia. E aqueles que nem entraram no barco ainda, né? Aqueles que falaram assim, tão louco, pegaram o barco e vinha uma tempestade, né? Porque as pessoas já sabiam que ao longe, né, já vinha uma tempestade. E mesmo assim eles estavam ali. Então, como é importante o que tem alimentado o seu ouvido, o que você tem ouvido e o quanto você tem crido em seu coração vai determinar o que você vai vivenciar. Então, o que você ouve e como você ouve e o quanto você acredita nisso vai determinar se você vai vencer essa doença, se você vai vencer essa depressão, esse problema financeiro, se você vai ter sabedoria para administrar, para lidar com situações familiares, educação de filhos, tudo, ministério. Para alcançar o que você quiser. O que você deseja. Pensa, neste mundo, o leque que tem de sonhos, que tem de realizações, tudo está à nossa disposição. Ao nosso alcance. Ao nosso alcance pela fé. Amém. Agora a Bíblia diz assim, Lucas 8:18, vede, pois, como ouvis. Meu Deus. Porque qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Olhe e entenda a interpretação da Bíblia. A Bíblia diz assim, vede, pois, como você está ouvindo. Como que você recebe uma palavra? Como você está nos ouvindo agora? O que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Vede, pois, observe. Isso daqui é muito importante na vida, né? Por que é importante? Ele diz, olha, se você não atentar para como você está ouvindo, quando você vem para um momento de estudo bíblico, você entra numa célula, você entra num culto, você entra num curso, você vai participar de um treinamento e você entra com o coração aberto, você entra com o coração pronto de aprendiz. Isso faz toda a diferença. Amém. Isso vai determinar se você vai ter mais, a Bíblia fala, porque qualquer que tiver, lhe será dado. Qualquer que tiver o quê?
Um coração disposto a ouvir, disposto a obedecer, habilitado. Ele fala, eu quero... Às vezes a pessoa vai ouvir, ele vai ouvir de mau grado, ele vai ouvir fechado, ele vai ouvir com o coração contaminado. O que vai acontecer? A Bíblia fala, até o que ele tem é tirado. Por que as pessoas estão perdendo? Né? Perdem isso, perdem aquilo. A única coisa que ele tem é alguma coisa lá e começa a perder as coisas. Aqui tem uma chave. Onde está aqui, a Bíblia está dizendo, a raiz das perdas é de como nós estamos ouvindo. Amém. Como nós, o que nós estamos ouvindo, se nós estamos sendo treinados. Duas coisas importantes eu quero que você anote. Você precisa ser curado e você precisa ser treinado para alcançar o que Deus tem para você. Amém. Amados, hoje você vai ver muita coisa aí fora. Mas tem duas coisas que nós estamos fazendo aqui todos os dias nesse canal. Todos os dias. Nós estamos trabalhando e orando, ministrando cura e nós estamos treinando você. Para quê? Para que nós estamos treinando você? Para que a vida plena de Deus se manifeste em você. Amém. Para que quando as pessoas olharem para você, vejam a diferença, vejam a alegria, vejam a prosperidade, amém, amém. Vejam a bênção de Deus. Agora, precisa ser treinado. E como nós somos treinados? Ouvindo. E se nós ouvimos de bom grado, com o coração aberto, com o coração pronto para praticar. Vou praticar essa palavra hoje. Vou começar a abençoar aqueles que me perseguem. Vou começar a ter uma ação correspondente. Vou mudar minha maneira de falar. Vou mudar minha maneira de pensar. Vou alcançar a santidade. Não tenho ainda, existem alguns hábitos errados na minha vida, mas eu não vou desistir. Amém. A obra que Jesus começou na minha vida, Ele vai completá-la. E aí eu começo a praticar essa palavra, eu começo a expor meus ouvidos às pregações. Entra lá no YouTube, começa a ouvir palavras, né, no canal Sara Caxias RS, da Sara Nossa Terra, ouvir as palavras do Bispo Rodovalho. Tivemos uma conferência extraordinária, vou ouvir essas palavras, vou me alimentar delas. O dia todo, o tempo vago que eu tenho, eu vou expor meu coração a isso, não a notícias ruins, não a vozes ruins, não a perder meu tempo falando coisas das pessoas, me envolvendo com tantas coisas ruins, eu vou focar naquilo que Deus tem para mim. Olha como que isso vai fazer diferença na tua vida. Amém. Porque à medida que eu ouvir essas boas notícias, que eu focar naquilo que é o melhor de Deus para mim, pensamentos de vitória, ouvir palavras de vitória, o que eu ouvir, eu vou falar. O que eu ouvir, eu vou declarar. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Agora, o apóstolo Paulo também diz em outro momento, como crerão se não há quem pregue? E graças a Deus. Porque nós estamos aqui, existem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão pregando, estão anunciando, estão falando. Então, nós temos recebido, você tem recebido. Você só precisa se conectar ao canal certo, né? Isso, se conectar ao canal certo, porque aí você vai ouvir e você vai crer e vai falar. Porque você ouve, tem uma você chave aqui crê, agora, né? E você declara. Tem uma chave aqui. Escreva isso, você que está anotando. Você fala o que você ouve. Isso. Por que você fala o que você ouve? Porque você ouve, você acredita e você começa a falar. A Bíblia fala que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Então, uma pessoa que ouviu medo o dia inteiro, ouviu notícias ruins, coisas ruins, ela vai falar isso daí. Ela fala e ela vai criar esse ambiente em volta dela. Agora, quando ela começa a ouvir a palavra, a fé vai brotar no coração dela e ela começa a falar fé. Ela começa a declarar fé. O coração dela cheio. Ela começa a ter ações correspondentes à fé. Amém. Né? Eu crio e eu falo. E tudo começa a mudar em sua volta.
sua saúde começa a mudar, suas moléculas do corpo começam a mudar. O seu ambiente no seu trabalho começa a mudar. Amém. Sua visão começa a mudar. Olha, anote uma coisa que eu vou falar aqui. Você não pode ir mais além do que os seus sonhos. Você não pode ser maior do que os seus sonhos. A frase correta é: você não pode ser maior do que os seus sonhos. Não consegue, é impossível. Então, a grande pergunta é: quais são os sonhos latentes em sua alma, que estão lá dentro, que estão aqui dentro ainda, talvez adormecidos, mas estão lá. É isso que eu sonho, é para lá que eu estou indo. Eu sonho com uma igreja de 20 mil Amém. cadeiras, para que mais de 20 mil pessoas. Amém. Eu sonho com pessoas, todas as noites eu vejo pessoas sendo curadas, Amém. pessoas sendo libertas, pessoas sendo livres, pessoas prosperando, Em alcançando, nome de Jesus. se tornando empresárias, Em nome de Jesus. prosperando, Famílias restauradas. famílias restauradas, Amém. pessoas sendo libertas dos Filhos vícios, no né? altar. Meu Deus do céu. Então, eu tenho certeza que é isso que eu vou experimentar. Amém. Eu tenho certeza que é isso que eu vou ver. A pergunta é: quais são seus sonhos? Agora, importante o poder da palavra, entrar no último ponto que nós precisamos abordar, que é o quantos gostam de café aqui? Você gosta de café? Quem participa do Café e Conexão Café e e Conexão, Crescimento, né? Café, Conexão e Crescimento. Aí, sonhamos com a igreja de 20 mil, é isso aí. Amém, glória a Deus. Alguns comentários aí, queridos, muito bom. E aí, quantos gostam de café? Ou gostam de chá? O que é o café e o que é o chá? É uma bebida que nós tomamos que é uma mistura. Fruto Você de uma come mistura, café? Você come chá? Não. Folhinha, você imagina, né? Você vai pegar o pó de café, coloca água quente. E os dois elementos vão se misturar. Anote essa palavra misturar, mesclar, né? Amém. E aí nós precisamos compreender isso. Que E vai sair o que produto? Vai sair o café, vai né? sair o café ou vai sair o chá. Quando você vai fazer um suco, você coloca a fruta, a polpa da fruta e a água e põe no liquidificador. Os dois elementos vão se unir e vai se ter o suco. Assim funciona também em relação à palavra e à fé. Elas precisam se misturar, elas precisam se mesclar para que então aconteça o que nós desejamos. A Bíblia fala que é necessário que isso aconteça. O coração, ele precisa receber a palavra com fé. Por isso, como você ouve, faz toda a diferença. Se você for num culto, numa célula, neste momento, e tiver com o teu coração aberto, recebendo a palavra com fé, Meu Pai, vai ter o resultado, que é o café, né? Não é o café, mas vai ter resultado, o poder de Deus se manifestando na tua vida. amém. Que é o poder de Deus? Você tem que ter a palavra e você tem que receber com fé em teu coração. Amém. Olha só, Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Misericórdia, ou seja, não fez diferença. Foi porque eles receberam só a palavra. Hebreus 4, 2. 4, 2. Anote bem essa palavra. É aquela palavra, aquelas pessoas... Sabe qual que é a fórmula de um religioso? Nós entendemos que Jesus não veio trazer religião. Amém. Jesus veio trazer um reino, um Amém. governo. Deus não quer que você tenha palavras vazias. Deus quer tua vida, Palavras teu coração. carregadas de fé, um novo estilo de vida, né? De verdade dentro de você, não uma fachada. Agora, e a fachada é a religiosidade. Agora, o resultado da religiosidade é uma pessoa que ouve a palavra e não mescla com a fé. Não mescla com a fé. É a mesma coisa de você ter só o café, só o pó. Só o pó. Pó não vai produzir nada, você não vai poder fazer nada com aquilo lá, fica uma coisa morta, né? E aí a vida não muda, as coisas não acontecem, por quê? Porque a palavra em si, ela não sustenta ou não faz cumprir toda a promessa que Deus tem, mas ela precisa
É a pessoa da que fé. lê a palavra, é a pessoa que ouve uma pregação, mas não mescla com a Com a fé no fé. teu coração, não sai palavras boas da boca dela, a mente ainda está dominada por tantas coisas, o Os coração, conceitos errados, filosofias. pensamentos, valores distorcidos. E é isso que o escritor de Hebreus está falando. Olha, porque a nós também foram pregadas as boas novas, como para eles. Só que eles não aproveitaram em nada, eles receberam a palavra, mas a vida não mudou, milagres não aconteceram, eles não venceram as dificuldades. Aí ele diz, porquanto não estava misturada com a fé. É isso aí. A palavra que eles receberam não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Meu Deus. Misericórdia. Que coisa, Então né? não basta receber a palavra, precisa estar mesclada, misturada com a fé. E essas pessoas se tornaram umas pessoas que tiveram conhecimento, mas não tiveram fé. E nada lhes aproveitou, ou seja, não aconteceu nada, a vida não mudou. A vida não muda. Agora, gente, nós não estamos oferecendo para você uma religião. Amém. Nós estamos oferecendo para você a salvação em Jesus. Não é uma Amém, filosofia. amém. É o poder de Deus para salvar. Aleluia. E agora nós queremos orar com você. Amém. Nós queremos ter um Em nome de momento de Jesus. oração para mesclar essa palavra. Vamos fazer o café agora? Amém. Vamos mesclar. Fazer a mistura? Vamos fazer essa mistura? Vamos fazer essa mistura? Mesclar a palavra com a fé no teu coração. Amém. E vamos ver os resultados. Eu quero ver os resultados, eu quero ver os seus testemunhos. Amém. Eu quero Em ver o nome seu de progresso. Jesus. Em nome Eu quero ver de você Jesus. mudando de vizinhança. Eu Oh, quero ver você Deus. tendo uma família feliz. Amém. Você realizando sonhos. Você fazendo a diferença na sua cidade. Amém, Você fazendo a amém. diferença na empresa que você trabalha, no colégio que você estuda. Amém. Eu quero que você ali seja luz, seja sal da terra, Em nome que de você Jesus. seja a bênção de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Senhor, esse momento nas tuas mãos e render os nossos corações a ti, Senhor, e clamar para que o Senhor nos ajude a recebermos da sua palavra, Amém. Senhor, e crermos de todo o nosso coração. Amém, amém. Senhor, em nome de Jesus, guarda os nossos ouvidos. Nós não queremos ouvir a voz da incredulidade, a voz do medo, a voz de que eu não consigo, eu não posso, não. Nós queremos ouvir a tua voz que diz, você pode, você consegue, eu tenho Em nome de restauração, eu Jesus. tenho cura, eu tenho libertação para você. Em Vai nome de acontecer Jesus. um milagre, sua família será salva, sua família será liberta, esse vício sairá da sua vida, da sua casa, você vencerá essa doença, você vencerá esse problema financeiro, você vencerá na vida. Senhor, essas palavras, nós as recebemos e de todo o nosso coração nós decidimos crer e clamamos, ajuda-nos. Tira o medo do nosso coração. Em nome de Jesus. Tira as dúvidas. Em nome de Jesus, cura o nosso coração. Em nome de Senhor, Jesus. tira, papai, toda amargura. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo sentimento de frustração, sentimentos de inferioridade, todo sentimento errado, papai, que distorce a tua verdade. Papai, em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas, a nossa família nas tuas mãos. Amém, amém. E Deus, clamamos, toca nos nossos corações e ajuda-nos não somente a receber a tua palavra, mas crer de todo o nosso coração. Amém. Porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que creiamos que o Senhor existe e é recompensador, abençoador Amém. daqueles que te buscam. Em nome de Jesus Amém. Cristo. Glórias nós te damos. Aleluia. Ore junto Oh, comigo, Deus. dizendo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero receber a sua eu palavra quero receber a sua palavra com fé. com fé. Eu quero mesclar Eu quero mesclar tua a palavra tua palavra com a fé no meu com a coração. fé no meu coração. Minha boca, A minha boca, dela sairão palavras de vida. dela sairão palavras de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não de morte. E não de morte.
Eu declaro que eu vou manifestar essa que fé. eu vou manifestar essa fé. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor, a ter ações correspondentes à minha fé, à Sua palavra. Encha-me. Eu quero ouvir bem. Eu Eu quero ter um coração aberto para receber a Tua palavra. Por isso eu lanço fora as dúvidas. Eu lanço fora toda desconfiança, todo orgulho, toda arrogância. Em nome de Jesus. Eu quero ser humilde para aprender do Senhor. Aprender aos seus pés. Que a Tua palavra cure meu coração. Abra as portas que eu necessito. Eu quero fazer meus pedidos diante de Ti agora. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça o seu pedido agora. A Bíblia fala, peça em nome de Jesus. Qual é o teu sonho? Qual é o projeto no teu coração? Pai, eu peço a Ti a salvação da minha família. Eu peço ao Senhor a cura desta doença. Eu peço ao Senhor a promoção no meu trabalho. A oportunidade de estudar numa faculdade, os recursos. Ajuda-me a ter a fé para entrar nessa faculdade, colocar meus filhos nessa faculdade. Julga minha causa que está na justiça. Livra-me, Papai, dos meus opressores. Senhor, limpa os meus caminhos. Qual é o teu clamor? Qual é o teu clamor? Em nome de Jesus, Senhor. Qual é o teu clamor? Destrui esses pensamentos de suicídio, de morte. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós recebemos a Tua palavra com fé. Amém. Recebemos Tua palavra com fé. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que tempo maravilhoso juntos. Receba a palavra de Deus com fé em seu coração. Milagres vão acontecer, em nome de Jesus, amém? E eu quero dar a oportunidade a você que está conectado conosco pela primeira vez e que precisa receber Jesus na sua vida. Por que precisa? Porque a vida só muda quando a fonte de toda a vida entra em nossos corações. É Ele que nos ajuda a crer que a vida pode e deve ser melhor, porque Deus tem o melhor. Então, quando Jesus entra, minha maneira de pensar muda, minha maneira de sentir muda, minha maneira de agir, de falar. Por isso, eu quero te ajudar nesse momento, repetindo uma oração simples, convidando Jesus para entrar no seu coração. A Bíblia diz, quando eu declaro com a minha boca e eu creio com o meu coração, então eu sou salvo. Amém. Amém? Então repita junto comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida e em meu coração. Faça morada dentro de mim. Seja o meu Senhor, e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados. E escreva o meu nome no livro da vida. Amém? Amém. Quando nós fazemos essa oração simples, algo no mundo espiritual acontece. O seu espírito nasce de novo. A Bíblia diz que quando recebemos Jesus, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, você nasceu de novo, você é filho, você é filha, não mais criatura. Agora a sua alma, a sua maneira de falar, de pensar, precisa ser transformada. Venha participar do nosso Instituto de Vencedores, aprender da palavra de Deus, a palavra que muda as nossas vidas, que vem carregada de poder, que vem misturada com a fé. Amém? Venha, entre em contato conosco pelo nosso privado. Nós queremos te receber na família Sara Caxias, na Sara Nossa Terra, e te ajudar nessa jornada de sucesso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu falar um bom dia aqui pro pessoal. Tem muita gente que está aqui conosco. Regiane, muito bom ter você aqui com a gente, né? Glória a Deus. Muitos irmãos que sempre estão conectados conosco, Elir, né? Seu Domingos, né? Fernanda Eduarda, Glória Eloy, Pastor Eduardo, o Alain, bom dia. Bom dia, Wagner de Dourados. Que muito bênção. Bom ter você Deus aqui, abençoe. Viu? Grande abraço para o nosso bispo Marcos Vitor aí de Dourados, tá? Bispo Adriana. Né? Glória a Deus. Irmã Glorinha, Yolanda, Diego, querido Diego Poli. Muito bom ter você aqui. Querida Tere, estamos orando pela tua neta, tá? Aurora, graças a Deus, passou a cirurgia e ela vai se recuperar totalmente em nome de Jesus. Dona Maria Helena,
Piccoli, querida, Deus abençoe a senhora. em nome Dona de Nair, né? Ô, Dona Nair, bom ter a senhora aí. Ione, Deus abençoe você. Tia Verô, grande abraço. Dona Eva, glória a Deus. Yolanda queridos. Paim. Deixa eu ver aqui quem está aqui conosco, né? MDG Guinchos, ô querida da MDG, Deus abençoe você. Viu? Amém, em nome de Jesus. Deus abençoe tua empresa, seus negócios, no Amém, nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui também. Estou assistindo de Santa Catarina, Que Andréia bênção. Gomes. Deus abençoe, Andréia. Andréia, Deus te abençoe, Deus abençoe sua Jesus. família, tá? Amém. Deus abençoe sua casa. Aí nós temos uma igreja linda aí. É verdade. Várias, né? Não sei que lugar, que Várias. cidade é de Santa Catarina, né? Mas temos várias igrejas aí em Santa Catarina. Deus abençoe muito tua vida, viu, querida? Em nome de No Jesus. nome de Jesus, muito bom ter você aí com a gente, tá? Amém. E o seu Pastor Celso, Eliege pastor também. Eliege, seu Celso lá do Cruzeiro, ô, seu Grande Celso. abraço. A Luísa tá chegando, hein, seu Celso? Luísa tá Glória a chegando, Deus. Rafael, ô, queridos, um bom dia para vocês. Amém. Que você tenha um bom dia, que você Amém. tenha Que Deus te um dia abençoe. abençoado. Meu irmão Klebs, ô, querido Klebs, Luísa Poli, Deus abençoe tua vida. Será que é parente do Diego Poli? Será que é a mãe? Não sei, né? Um grande Agora abraço. não lembro do nome. Diego é um querido muito, Nosso diácono, né? Homem de Deus. homem de Deus, menino que está crescendo muito, né? Amém. Então aqui, muito bom ter vocês aqui conosco, viu, queridos? Deus os abençoe. Querida Limara esteve aqui conosco, né? Deus abençoe a vida de vocês. Estaremos orando por vocês. Que Deus os abençoe de uma forma especial. Em nome de Jesus, Raquel, Geraldo, Gi. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. E aguardamos vocês hoje à noite, às 19 horas, no Tempo com Deus. Lembrando que o Tempo com Deus hoje também, a partir de agora, né, também pode ser presencial. Tempo de buscar o Espírito Santo, às 19 horas. Presencial e online pelo mesmo canal. 1 hora, queridos. 1 hora, Uma intensa, hora. buscando o Espírito Santo de Deus. Você pode ir na igreja? orando. Vá. Sai do barco, sai do barco. Vamos andar sobre as águas. Vamos andar sobre as águas. Amém. Vamos pra... É 1 hora busca pelo Espírito Santo. Amém. Isso daqui é tão importante, essa busca do Espírito Santo, que faz toda a diferença na tua vida. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele te ensina todas as coisas. Graças a Deus. Você precisa aprender a educar filhos, a tratar, a vencer no teu casamento. O que você precisa aprender na vida? O Espírito Santo pode te ensinar. Amém. Então, hoje à noite, 19 horas, te espero presencialmente ou online no nosso Tempo com Deus, né? E aí está chegando o nosso Revisão de Vidas, que é a porta para o nosso IV. Deus abençoe você. Grande abraço, Domingo, né? Muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Domingo nós temos aí os nossos cultos, às 9 horas. Às 18h30. E às 18h30. Te espero também. Você. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Muito bom ter vocês aqui conosco, estar juntos, viu? Amém. Se tiver algum pedido de oração, pode deixar que nós aqui. Vamos orar. Nós estaremos orando por vocês. Amém. Que Deus os abençoe e uma excelente sexta-feira. Amém.